Amém. Graça e paz a todos que estão também pela internet. Vamos lá, que hoje nós temos bastante coisa para a gente. Obrigado. Para a gente ver aqui, e hoje vai ser muito bom. Graças a Deus. Abre lá em Gálatas 5, eu tenho que começar aqui, que é onde se começa todas as vezes o que vai falar. Gálatas 5. Aleluia. Eu, se fosse você, antes de começar a pregação, eu arrumava uma caneta, que o negócio vai estreitar hoje. Tá bom? Porque eu tenho marcado aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, tá aqui. Porém, pode ser que avance. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, devagarzinho. Eu vou começando na introdução. E aí, vocês vão achando Gálatas 5. Tá bom? Gálatas 5. Isso. Aí. Semana passada, nós estávamos falando a respeito da fé. E como essa fé funciona? Qual é a fé que funciona? Nós estávamos falando que nós fomos doutrinados desde pequenos a olhar as coisas, a ouvir as coisas, a pegar nas coisas, a sentir as coisas, e isso era. Não está saindo? Então resolve aqui. O que é que está acontecendo? Vê. Eu vou falando, porque se Jesus não quiser que passe, não vai passar. Aquele que ficou em casa esperando que o negócio saísse pela internet, está saindo? Então, se Jesus não quiser, para mim é sinal. Eu sou pentecostal, já falei. Amém. Então vamos lá, vamos de novo. Então a fé genuína, ela não vem da carne. O que vem da carne é os sentidos. A carne é que tem os desejos. Hoje nós vamos falar somente da carne. A gente vai passar pela alma, pelo Espírito, crer em Deus por isso. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar da carne. Você sabia, irmão, que nem sempre é o diabo, e sim a carne que age contra nós? E nós vamos ver isso pela palavra do Senhor. Mas não tira o diabo como coitadinho, não. Não tira, não. Porque o diabo não é coitado, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer porta aberta para ele botar para quebrar. Mas vamos lá, vamos pela carne. Então, o que a gente vai aprender hoje? Como é que a gente lida com a carne? O Espírito não tem o que fazer com ele. O Espírito, ele se renova, ele nasce de novo no batismo nas águas. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela nasce de novo. A palavra de Deus diz o que a gente faz com a nossa alma. A nossa alma constitui-se de duas partes: emoção e raciocínio, intelecto, pensamento. Então, esse intelecto, pensamento, raciocínio, o que você quiser chamar, junto com suas emoções. Isso é a sua alma. Tudo bem? Agora tem a carne. O que a gente faz com a carne? Eu simples, quando a gente fala rapidamente, a gente fala assim: você tem que cuidar do corpo. Uns entendem que a gente tem que emagrecer, que a gente tem que comer uma alimentação saudável, tudo isso é importante. Mas hoje nós vamos entrar numa parte de como você lida com sua alma, para você parar de abrir brecha para o diabo, para você parar de dar lugar para o diabo, para você parar, por exemplo, de ter depressão, ansiedade, para você parar de ter medo. Essas coisas vêm pela carne. Amém? Amém. Então nós vamos lá, a vida pelo Espírito em Gálatas 5. Andréia, você faz o seguinte para mim. Bom, lê do 17 até o 21, é só as obras da carne, as obras do Espírito nós não vamos falar, tá? 17, vai lá. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Para um pouquinho. Você nunca achou estranha essa frase? Ó,
A carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne, justamente para você não fazer o que você quer. Não fica confuso? Não é estranha essa frase? Para mim não fazer o que eu quero? Preste atenção numa coisa. Isso é feito de 3 partes. É chamado de tricotomia do homem. A única que foi regenerada foi o seu espírito. A sua alma, que é o poder julgador, ela não foi regenerada. Por isso a Bíblia diz que ela tem que ser transformada pela palavra de Deus. Então agora você entende. A carne de um lado, o espírito do outro, a alma fica no meio, que é o poder de julgar. Se essa alma, ela não for colocada sob julgamento da palavra de Deus, o que vai acontecer é que ela vai tender para o lado da carne. Dá para entender isso? Então, não é para você não fazer o que você quer. Por quê? Porque a Bíblia fala que o caminho para o homem parece ser bom e o final é vida. É isso? O final é bênção. Não, o final é morte. Por quê? Porque eu não sei o que eu quero. A minha alma não sabe julgar isso. Ela vai para o lado da carne. Por que ela vai para o lado da carne, Renatinho? Ela vai para o lado da carne por um motivo. Porque eu, desde criança, fui acostumado a reagir a tudo que eu olho. Fui acostumado a reagir em tudo que eu toco. Fui acostumado a reagir em tudo que eu ouço. Fui acostumado a reagir em tudo que eu tenho. Eu consigo cheirar. Porque esses são os sentidos do corpo. A minha alma, ela vai direto para lá. Vou te dar um exemplo rápido. Quando uma pessoa espiritual chega e fala para uma pessoa carnal, eu estou curada mesmo sem estar naquele momento, a pessoa natural, o que ela fala? Não, você não foi curado. Por quê? Porque eu estou vendo você doente. Ela está reagindo ao sentido do corpo. Dá para entender isso? Uma pessoa de fé, você fala para uma pessoa de fé, eu estou curado, a pessoa fala, tá mesmo. Em nome de Jesus. Eu sei que você está curado. Por quê? Porque ela vê aquilo, mas ela não vê com os olhos da carne, ela vê com os olhos do Espírito, e o Espírito tem fé. E o Espírito não tem uma fé comum, ele tem a fé verdadeira. Porque o Espírito de um homem, de uma mulher que nasceu de novo, está ligado a Deus. Amém? Amém. Preste atenção. Eu sei que o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir o que eu vou falar. Eu sei que o diabo vai fazer de tudo para impedir você de ouvir. Só que lembre-se de uma coisa, daqui para frente a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha desse pontinho para cá. Daqui para frente é sua. Então, cuide da sua vida agora. Vai. Você tem que falar um pouco mais alto. Vai lá. De onde você parou? 18. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso, vai. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deu para entender isso? Deixa eu te fazer uma pergunta para ver se você entendeu realmente. Por que as pessoas que cometem tais atos não herdarão o reino dos céus? Elas não herdarão o reino dos céus porque a palavra do Senhor deu uma ordem expressa para todo ser humano. Para todos os seres humanos. Quem crê e for batizado será salvo. Então, por obrigação, o homem tem que fazer o caminho de volta.
ele tem que chegar até onde ele pode ir, que é até a cruz. O caminho de volta até Deus, a salvação, ela só você consegue chegar até a cruz. Da cruz em diante, o caminho é Jesus. Dá para entender? Então é Ele que faz o caminho, é Ele que conduz o caminho. Eu só vou até aquele lugar. E para mim chegar até esse lugar é só eu levantar minha mão e querer Jesus. Por isso que o caminho é pequenininho. De onde eu estou para a cruz é pequeno. Da cruz até o céu, só Jesus pode levar. Por que eu não vou da cruz até o céu se eu cometer esses atos? Porque eu renego tudo aquilo que Jesus mandou que eu fizesse. Você acha que Jesus fez você para prostituição? Você acha que Jesus fez você para orgias, para bebedice, iras, pelejas, dissersões, facções? Foi para isso que Deus fez você? Você acha que quando você está fazendo essas obras, você acha que você está agradando Deus com isso? Não, você está agradando o diabo. Então nem tudo é culpa do diabo, a culpa é sua, a culpa é minha. Porque as obras da carne do homem, não é da carne de Deus, ou da carne do diabo, ou da carne de quem quer que for, as obras da carne do homem, é prostituição, impureza, lascívia, dissersões, facções, iras, pelejas, essas são as obras da carne do homem, é a vontade do homem. Quem é que tem desejo de fumar? É eu, é o meu espírito, a minha alma ou o meu corpo? É o meu corpo, então ele deseja aquilo. As pessoas que fumam falam assim, mas quando estou muito nervoso, eu fumo um cigarro, eu fico calmo. Não, quem está calmo é o seu espírito, é a sua carne, não é o seu espírito, não é a sua alma. Porque logo depois que o cigarro acaba, você de novo está lá nervoso. A carne, ela anseia por essas coisas, porque desde pequeno nós somos ensinados a correr pelo lado dos olhos carnais, pelo lado do tato, do ouvido, de cheirar, de paladar. É disso que nós somos conduzidos à nossa vida. E a nossa fé não pode ser baseada nisso, porque se for baseada nisso, é no que eu vejo. É igual Tomé. Olha, senhor, vocês puseram a mão vocês puseram o dedo na mão dele? Colocaram o dedo do lado dele para saber se era ele mesmo? Aí os discípulos falaram, não, nós não fizemos isso. E ele provavelmente deve ter falado, então como é que vocês têm certeza que é Jesus? Que Jesus ressuscitou? Vocês não têm certeza nenhuma. Por quê? Porque a certeza dele era somente se ele botasse os olhos. A certeza dele era somente se ele tocasse. Deixa eu ver sua mão. Você anda comigo 3 anos e meio, você precisa me tocar na minha mão para saber quem sou? Não adianta eu ficar na sua frente. Não, mas ele tinha que fazer com que os sentidos dele, ele aguçasse. Então ele queria ver, queria ouvir, queria tocar. Ele queria mexer naquilo, por quê? Porque ele tinha que ter certeza. E a certeza dele vinha só mediante ao toque. Ao que ele via, ao que ele ouvia. Por isso Jesus repreendeu ele, falou assim, olha, você teve que ver para crer. Mas bem-aventurado é os que não veem. Por quê? Porque eles vão pela fé. A fé é pelo Espírito. Bem-aventurado é os que não veem e creem. Você entende por que você tem que lutar contra o seu corpo? Aí você fala assim, por que isso, pastor? Porque uma hora a gente pode ter que ter uma luta severa. Ninguém quer isso. Mas e se chegar? A fé vai estar onde? A fé vai estar no olho. A fé vai estar no ouvido. A fé vai estar em você cheirar, em você ter o paladar, em você tocar. Ou a fé vai vir do coração? Porque para ter fé no coração, todo mundo sabe. Fé no coração só se tem quem lê a palavra de Deus. Quem não se alimenta da palavra de Deus, esquece de falar que tem fé. Não tem. Não tem.
E vai perseguir pela lei do mundo, vai perseguir pela lei da carne. A carne vai tender para lá, aquele tremor vai vir, aquele medo vai vir, e a pessoa vai se render ao medo. Falar, realmente eu estou com medo, porque eu estou sentindo o medo. Dá quem está entendendo? Conta com o seu irmão que está do lado aí, vê se ele entendeu de verdade. Dá para entender isso? Na hora do embate, não tem jeito. Eu posso enganar você aqui. Porque a única coisa que você consegue é me ver e ouvir. Você não consegue saber o que tem dentro do meu coração. Eu não consigo saber o que tem dentro do seu coração. E essa divisão existe. Deus não fez você para prostituição. Deus não fez você para ir para o inferno. Deus não fez você para sofrer na vida, que nem cachorro morto. Deus não fez você para ser chacota do diabo. Deus não fez você para ser humilhado nesse mundo. Isso é obra da carne. Aí você fala assim, pastor, mas do jeito que você está falando, o diabo parece ser um coitado. Não, ele é um aproveitador. Repete comigo, aproveitador. Ele está vendo você direcionar os seus olhinhos para aquele celular, aonde está lá as mulheres peladas, ou os homens, sei lá, do jeito que for. Ele está vendo você, o corpo, a carne, fazer isso. O que ele faz? Ele interfere. Exatamente como o Espírito Santo faz quando o Espírito quer orar. Quando você quer buscar a presença de Deus, você está ali buscando, o Espírito vem. E ele te auxilia, diz a Bíblia, ele te ajuda, ele tem gemidos inexprimíveis com você. É exatamente assim que o diabo faz quando você busca pela carne, ele te ajuda. Dá para entender? É isso, a carne, Jesus falou assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus falou que a carne é fraca, ele não quis dizer que a carne está enfraquecida. Ele quis dizer que a carne é fraca para cair. Então quer dizer que ela é forte. A carne tem força para puxar você para baixo. Por que a Bíblia está escrito orai sem cessar? Por que diz que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs? Por que esses versículos existem na Bíblia? Porque nós todos os dias somos entregues à morte. Por que Paulo falou isso, Renato? Você foi entregue à morte hoje? Claro que não. Você foi entregue à morte hoje, Adriano? Claro que não. Você foi, Léo? Não. Foi sim. Porque vocês tiveram desde manhã que lutar contra a carne de vocês. E vocês estavam nesse perigo eminente de seguir a vontade da carne. E se seguisse a vontade da carne, ia morrer. Dá para compreender isso? A carne tem que ser subjugada pela palavra do Senhor. E ela só pode subjugar a carne quando o espírito está pronto, disse Jesus. Mas a mente tem que renovar. A mente tem que renovar. Eu tenho que todo dia colocar a palavra de Deus dentro de mim, para que ela pense, para mim pensar junto com ela, eu e a palavra de Deus, o meu intelecto e a palavra de Deus. Aí as minhas ações, elas vão ser ações condizentes com a minha alma vai começar a subjugar a carne. Disse Paulo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Se Paulo, um dos maiores apóstolos que a Bíblia fala, autor de metade do Novo Testamento, se Paulo tinha que subjugar a carne dele, imagina eu. Paulo não tinha medo. Paulo ia para frente. Paulo ia contra todas as possibilidades, ia contra ele ia para cima. Por que ele ia para cima? Porque era um homem espiritual.
Não era um homem carnal. Daniel, quem conheceu Daniel? Quem já leu o livro de Daniel? O profeta Daniel, considerado um dos profetas maiores. Um dia foi condenado por causa de não se dobrar, foi condenado a ser jogado na cova dos leões. Foi jogado. No dia seguinte o rei chegou lá, Daniel, que o Deus que você serve possa ter salvado a tua vida. E Daniel responde do fundo daquela cova, pode ficar sossegado, rei, que o Deus a quem eu sirvo, essa noite fechou a boca de leões. Eu me lembro de um pregador, nunca vou me esquecer disso. Tem mais de 20 anos isso. Um pregador dizendo assim, os leões não tinham interesse de comer Daniel. Porque Daniel não tinha sabor bom para eles. Daniel não cheirava carne, cheirava espírito. Leão come carne. E Daniel não era carne. A Bíblia fala que um homem espiritual entende as coisas do espírito, um homem carnal entende as coisas da carne. Por que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala isso por causa da militância da minha vida. Se eu milito por Deus ou se eu milito pela carne. Se eu militar pela carne, o que vai sobrar é prostituição, impureza, lascívia, libertinagem, iras, pelejas, disserções, tudo isso aí. É isso que vai sobrar para mim. Você sabe o que vai acontecer? O fim das contas é que eu não vou herdar os céus. Porque Jesus veio para fazer um transporte. Jesus veio para fazer tirar de um lugar e colocar para o outro. Jesus veio para nos tirar do império das trevas e transportar-nos para o reino do Filho do seu amor. Isso é tirar do império da carne, isso é tirar da força da carne, isso é tirar toda a potência da carne, para que você possa subjugá-la pelo teu espírito, que é onde o Espírito Santo de Deus fala. Então nem sempre é o diabo, é a carne. Está gritando. Você acha que o diabo vai pôr uma dose de cachaça e colocar na sua boca? Não faz. Mas você vai lá. Você pega lá. E ele vê que você toma uma, ele te deixa tranquilo. Traz lá um cara para te dar um tapinha nas costas. Afinal de contas, ele sabe que você é uma pessoa muito sozinha. Então já vem um amigo ali e te abraça, fala, poxa, você é uma pessoa muito legal. Dá para entender isso? Às vezes vem com um elogio, nossa, como você é um bom pastor, como você é um bom diácono e tal. Mas eu estou tomando essa cachaça aqui, eu sei, mas esquenta a cabeça. Não vou falar isso para ninguém, pode ficar sossegado, pode tomar. O diabo só ajuda, aproveitador, safado. Ele pode falar também, naquela briguinha, sabe? Que tem uma briguinha, às vezes o homem, a mulher, todo mundo casal briga. Briga ou não briga? Briga ou não briga? Fala alto, porque senão as pessoas aqui na internet falam assim, só o pastor briga. Briga ou não briga todo casal? Então, naquela briguinha ele olha e fala assim, mas você tem o direito de machucar ela. Você tem o direito de machucar ele. Te ofendeu. Ele é aproveitador, mas ele não foi lá brigar por você. Quem foi brigar foi você. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Efésios 4, vamos para a segunda parte. Você está em Gálatas e Efésios, é uma folha ou duas, no máximo, para frente. Efésios 4, versículo, André vai ler para nós. Leia aí. Lê tudo aí depois. Não, estou brincando. Versículo 4, versículo 22. É 3 versículos, 22, 23 e 24. Efésios 4, vai lá. 22. Que quanto ao trato passado,
Vos despojeis do velho homem. Vos despojeis de quem? O velho homem. O que é o velho homem? Espera aí, filha. O que é o velho homem? Às vezes a gente entende o velho homem, Celcinho, como se fosse aquele Kleber antes do batismo. Então, mas aquele Kleber antes do batismo só tem uma diferença para o Kleber de hoje. Sabe qual é? O espírito renovado. Se eu der vazão para a minha carne, eu sou exatamente aquele Kleber de antes. Se eu der vazão para a carne, eu vou querer tudo o que eu queria antes. Por isso que o apóstolo está dizendo assim, despojai, quer dizer, tirar. Tira de você o velho homem, a vontade da carne do homem. Ele vai falar, vamos lá. Tem água gelada? Ô Léo, me ajuda aí, pelo amor de Jesus. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É criado, como é que é criado o novo homem? Em justiça e santidade. Lição de casa. Qual que é a única justiça que existe? Você não sabe? Fala. Palavra de Deus. Essa é a única justiça que tem. Não existe outra justiça. Não existe outra justiça. Se a palavra de Deus diz uma coisa e a palavra dos homens diz outra, a palavra de Deus é justiça, dos homens é justiça. A única palavra que existe, a única coisa que existe que me faz estar na justiça de Deus é a palavra dele. Sem a palavra dele eu não sou justiça de Deus. Jesus veio me trazer a justiça de Deus. Então eu fui criado como? Injustiça e impureza. Injustiça e maldade. Não, injustiça e santidade. A qual ninguém vê a Deus se não tiver. Santidade do quê? Do Espírito. O Espírito foi recriado. A santidade está falando de onde? Da carne e da alma. Se não renovar o seu entendimento, lê de novo para nós. Olha ele falando, renovar o seu entendimento. 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E renoveis no espírito do vosso entendimento. O entendimento é a sua alma, tem que ser renovada. Tem que ser renovada. Porque se não for renovada, você vai pensar errado, vai descer errado, vai falar errado e vai agir errado. Agiu errado, age pela carne, não age pelo espírito. Plantou na carne colhe. Plantou no espírito, é no espírito que você colhe. Volto a repetir, sem santidade ninguém vê a Deus. Termina para nós. É 22, 23 e 24. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Para um pouquinho, filha. O homem se corrompe com o quê? Concupiscências do engano. Com as vontades. Tira essa palavra corrupciência, porque senão ela vai ficar muito difícil. Mas o homem se corrompe pela vontade da carne dele. O homem se corrompe pela vontade da carne dele. É por isso que ele se corrompe. É por isso que ele não segura a santidade. É por isso que ele vem para um culto, o negócio está explodindo e a pessoa às vezes não sente nada. Às vezes se sente alguma coisa, sente medo. Às vezes se sente alguma coisa, sente pavor.
Como é que pode sentir medo quando se está na presença do Todo-Poderoso? Mas tem. Aí a pessoa fala, eu senti medo porque era um demônio. Pode até ser que tinha mesmo um demônio. Mas o medo não vem por causa do demônio. O medo vem pela corrupciência da carne. É aí que vem o medo. Pode ver que as pessoas mais problemáticas dentro da igreja são as mais carnais. Nunca são as mais espirituais. As espirituais não dá problema. Pessoas espirituais, dificilmente elas vêm falar para você assim, ó, pastor, eu não sei qual é a decisão que eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu vou para cima, se eu vou para baixo. Às vezes a pessoa vem perguntar, pastor, por que aqui diz assim, ó, e no fim apresentará a si mesmo, a igreja, tal, por que fala isso? Ó, isso aqui fala por causa disso. Ah, pastor, entendi, então era isso que Deus estava falando comigo. Tudo bem. Uma pessoa que é espiritual, jamais ela vai falar para você, por exemplo, que é difícil fazer uma coisa. Ela nunca vai falar isso para você. Eu cheguei para o Léo e falei assim, ó, eu queria que você tomasse conta lá da comunidade. O Léo falou, para mim tudo bem. Por que ele não chegou para mim e falou assim, é tão difícil? Porque o cara não pode militar para cuidar de coisa, cuidar de uma comunidade, cuidar de igreja, cuidar de qualquer setor. O cara não pode ser carnal, ele tem que ser espiritual. Porque se for pela carne, o cara não vai. Quem é que ia para Mogi das Cruzes abrir igreja lá? Ninguém vai, ninguém nem foi. E eu fui, tenho um prazer tremendo do que eu fiz. Eu gosto. Mas quem pode entender um negócio desse? Ninguém pode entender um negócio desse se não tiver no Espírito. Se não for pelo Espírito, ninguém entende. Só vai entender se for pelo Espírito. Pela carne, o cara fala assim, o pastor foi lá, gastou um dinheirão. E daí o dinheiro, irmão? O dinheiro é carnal. Dinheiro é carnal. E se Deus, e vou te falar uma, se Deus quiser me dar 100 vezes mais, Ele pode me dar. Se não quiser me dar nem um centavo a mais, não precisa. Porque eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado nas pessoas que estão sendo salvas lá, estou preocupado com as pessoas que estão sendo libertas lá, estou preocupado com as pessoas que estão recebendo a palavra verdadeira do Senhor, pessoas sendo curadas. Estou preocupado se o dinheiro é 5, é 10 mil, que se dane 10 mil. E por que eu falo isso? Que se dane 10 mil, você é pastor? Por que você não põe 10 mil no chão e chuta? Eu não faço isso, eu não vou chutar 10 mil reais. Mas falar que eu vou me importar com ele, você também não faço. Dá para entender? Primeiro que eu tenho fé. Eu tenho fé para ser dizimista, eu tenho fé para ser ofertante, eu tenho fé para ser pastor. Eu tenho fé para mim ser uma pessoa de oração. Eu tenho fé para essas coisas. Se não tiver fé, você não faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a oração para muita gente é uma coisa dolorida? Por que você acha que a oração, falar com Deus, vamos tirar o nome oração, falar com Deus é uma coisa dolorida? Nossa, mas eu já estou orando aqui, já faz 20 minutos, já está até me doendo aqui. Ai, meu Deus do céu, por que é dolorido? Porque quem ora não é o Espírito, quem ora é a carne. E a carne não tem prazer nas coisas espirituais. A Bíblia fala que um se opõe ao outro. Carne de um lado e Espírito do outro. Não tem como os dois querer a mesma coisa. A carne tem que ser subjugada pelo Espírito e mais nada. Carne não se converte. A carne vai ser transformada quando nós estivermos no céu. Nós vamos ganhar um corpo glorificado. Aí o que aconteceu com o meu Espírito vai acontecer com ela também. Mas enquanto isso não acontecer, eu tenho que colocar a minha carne numa corrente, numa coleira e trazer ela na escravidão da vontade do meu espírito. Quem está entendendo? Acompanha comigo, não perde não. Não perde não. Se perder agora, aqui para frente vai ficar difícil. Graças a Deus a segunda parte foi. A terceira. Colossenses 3.
3, 4 folhas para frente de onde você está. Está dando para pegar? Porque senão, tudo a gente bota a culpa no diabo. Isso é uma covardia. Não é covardia com o diabo, não. Que ele, se puder açoitar ele todo dia, pode açoitar que vale. Ele não merece nada além disso. Não é disso que eu estou falando, mas é covardia, porque você fica se escondendo atrás dessas coisas. Ah, eu estou com medo por causa do diabo. Irmão, a Bíblia fala que se expulsar em nome de Jesus, tem que sair. Por que a pessoa fica, às vezes, com aquele problema vários anos? Não era só expulsar e sair? Porque não é diabo, irmão, porque tem que renovar a carne, tem que renovar o entendimento para a carne ser subjugada. Se não renovar o entendimento para a carne ser subjugada, a atitude vai ser igual. O cara vai estar sempre fazendo a mesma coisa, a mulher vai estar sempre fazendo a mesma coisa e sempre vai ter os mesmos resultados. As pessoas falam assim, eu queria ser uma pessoa espiritual, mas não abre a Bíblia, cara. Não abre a Bíblia, não quer passar de 10 minutos orando, 15 minutos é um sofrimento. Tem gente que a gente sabe que não quer nem passar nem 5 minutos com Deus, irmão. Tem gente que fica dias sem orar. Por que consegue ficar dias sem orar? Por que consegue ficar dias sem ver o que a palavra de Deus fala? Por que consegue isso? Porque milita pela carne, não milita pelo Espírito. Quem milita pelo Espírito não fica. O cara não fica. Dá para entender? Aí quando você vai fazer alguma coisinha no mundo aí, você se sente feliz. Sabe por quê? Porque é um amigo que você não vê faz tempo, ele te abraça e fala, poxa, esse amigo meu. Aí quando você lembra que você tem igreja, você fala, caramba, podia faltar na igreja, ficar aqui com esse meu amigo. Sabe por que isso acontece? Porque a carne está forte. E eu aprendi uma coisa. Antigamente, com a carne forte, eu falava assim, jejua, você quebra a carne. Não, jejum ajuda a quebrar a carne, mas não quebra. Oi, me ajuda aí. É isso aí, jejum. Jejum ajuda, é que vinha o ajuda logo em seguida. Você se abster de coisas, de comer, de beber, ajuda, mas não quebra. O que quebra é a sua mente sendo renovada pela palavra, subjugando a sua carne. Eu estou com raiva de você porque você acabou de me xingar. A minha mente produz assim, eu vou revidar, eu vou xingar ele. Não, eu vou falar assim, não vou fazer isso mesmo tendo vontade de fazer. O que eu estou fazendo? Subjugando a minha carne. O cara me dá uma fechada no trânsito, em vez de eu levantar a mão e falar um palavrão daquele bem grandão, o que eu faço? Eu falo, Deus te abençoe, irmão. Vai na bênção. Ah, pastor, mas isso aí parece ser mentira, né? Porque você está fervendo de raiva e fala para o cara, Deus te abençoe. O que é fé, irmão? Fé é a certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que você não vê. O sentimento de raiva, ele vem. O dar vazão a esse sentimento é carnalidade. Você está em Colossenses 3, nós nem lemos ainda, né? Vamos lá, que hoje vai demorar. Não entendi. Você não adivinhou? Tem que adivinhar. Não pode, viu, filho? Adivinhar está errado, isso é coisa do diabo. Eu vou falar para você. Versículo 12, 13 e 14. 3, capítulo 3, 12, 13 e 14. Vai lá. 12. 12. Portanto, como eleitos de Deus... Como? Eleitos de Deus. Vai lá. Santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros
perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia! Então, se alguém for mal com você, o que você tem que fazer? Ser bom. Se alguém lhe fizer o mal, perdoa. Se alguém te quiser fazer mal, queira o bem dessa pessoa. Revesti-vos. Revestir. Primeiro, em Efésios falava para mim despojar o velho homem. Eu tiro a roupa. Eu me dispo. Como é que eu falo? Eu solto, eu arranco essa roupa do velho homem e me revisto agora diferente. Eu me revisto com compaixão, com lealdade, com bondade. Eu me revisto agora como um homem de Deus. Eu não me revisto agora da obra da carne. Eu vou me revestir da obra do Espírito. Amém. Lê de novo para nós, que esse é bom demais. Marca aí na agenda do seu coração, como diz o nosso irmão Renato. Vai lá. 12. Portanto, como eleitos de Deus... Como eleitos de Deus. Isso você tem que marcar. Se for eleito de Deus. Vai. Santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo do quê? Por quê? Responde isso se você consegue. Porque a essência de Deus, a essência dele é essa. Por isso que é o vínculo perfeito. A Bíblia fala que há 3 coisas, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Se nós não tivermos andando pelo Espírito, o Espírito Santo não derrama o amor de Deus sobre nós. A Bíblia fala que o amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações, quer dizer, no nosso espírito, pelo Espírito Santo. Então, se eu ouvir aquela vozinha dentro de mim, do meu espírito, dizendo: ame o Léo, mesmo o Léo não merecendo. Aquela vozinha que o Léo fala assim: eu vou amar o pastor, mesmo o pastor não merecendo. Ele não devia receber o meu amor, ele não devia receber o meu carinho, não devia receber nada de mim, mas eu vou dar, porque eu sou de Deus. Porque eu milito pelas coisas do Senhor, não por causa daquele fulano ou daquele outro, mas porque eu sou de Deus. Está vendo como a carne vai sendo subjugada? Você percebe que a hora que você subjugar a sua carne, o medo vai começar a ir embora? Porque quem tem medo é a alma e a carne. Quanto mais carnal você for, mais esses sentimentos vão aplacar você. Mais esses sentimentos vão conseguir algemar você. Mais esses sentimentos de dúvida vão conseguir prender. Porque você milita pelo que você vê, pelo que você escuta, pelo que você cheira, pelo que você toca, pelo que você coloca na sua língua. Então, se o culto for aquele culto bem gostoso, movimentado, aquele negócio gostoso assim, sabe? Aí você fala: nossa, hoje eu me alimentei. Se o culto for um culto mais brando, mais tranquilo, você fala: nossa, hoje... Sabe por que isso acontece? Porque você vem para o culto para alimentar sua carne, você não vem para alimentar o espírito.
Como é que as igrejas são hoje? Estava falando isso com o Lucas. Como é que é o modus operandi das igrejas novas hoje? Tudo preto. Primeiro o cara põe um som maravilhoso, né? Tem que ter som muito bom. A imagem, põe um telão, que é para a imagem ficar bombardeando e as pessoas vêm. As pessoas têm que vir arrumadas assim, não pode ser igual aqueles crentes antigos, não, que aquilo é feio. Tem que vir com aquelas calças da moda, roupa da moda, o cara não usa mais terno, não usa mais gravata, porque é feio. Tem que vir arrumado, cabelo penteado, todo, porque ele tem que alimentar os olhos. O som tem que ser daquela forma, quando o pastor está pregando, vem um tecladinho atrás. Para que o que alimente você é a situação de paz, e não o que está sendo pregado. Quer encher a igreja, Renatinho? Faz uma igreja que você alimente os olhos das pessoas. Faça uma igreja que você alimente o ouvido delas. Faça com que alimente a carne, porque elas não vão querer sair do conforto da carne. E elas vão ter ali um lugar. Só que todos eles vão ser carnais. Todos eles vão ser carnais e vão militar pela carne. Todos os membros dessa igreja bebem, fumam, se prostituem, todos eles. Porque a carne não está sendo subjugada, ninguém está ensinando a subjugar a carne, o negócio aí corre do jeito que quiser, cada um se vira depois lá com Deus no céu. Não vai ter se virado com Deus no céu. Quantos sabem que no céu vai ter 2 julgamentos? Quantos aqui sabem que no céu vai ter 2 julgamentos? Uma vez me perguntaram para mim assim, pastor, nós vamos ser julgados no céu? Vamos. Mas o que nós vamos ser julgados no céu? Nós vamos ser julgados no céu a quantidade de sofrimento ou a quantidade de bênção que a gente vai receber. Só isso. Não, mas peraí, pastor, nós temos que saber lá no trono branco se nós vamos para o céu ou para o inferno, não é? Não, isso está sendo decidido agora. É em vida que isso está sendo decidido. Para onde você vai morar eternamente, está sendo decidido agora. Se você é um homem espiritual, você vai morar com Deus. Se você é um homem carnal, você vai morar no inferno. Inferno, entende inferno de uma maneira genérica, porque inferno não vai existir mais. O que vai existir é um lugar muito pior chamado Lago de Fogo. Mas entende inferno. Aonde se decide o lugar onde eu vou morar? Céu e inferno. Aonde está se decidindo? Quando eu chegar lá diante do Senhor? Não. Quando eu chegar lá diante do Senhor, o meu destino está traçado já. O meu destino está julgado já. Se eu fui salvo, fui salvo. Se eu fui condenado, sou condenado. Isso vai se determinar no dia em que eu fechar os olhos para esse mundo. A hora que eu fechar aqui, determinou. Aí para lá ou para cá, acabou. Ninguém muda mais. Então, julgamento para céu e inferno está acontecendo agora, é a sua vida. É isso que está acontecendo. Então, se você é uma pessoa desleixada, se você é uma pessoa que vai deixando Deus de lado, se qualquer coisinha te ofende, se você é feito de cristalzinho, que nada pode falar que você se abala, tome cuidado, porque está sendo julgado a sua vida aqui. Não hoje, mas a sua vida aqui nesse mundo. Quando você fechar os olhos, ou para lá ou para cá, você vai decidir o lugar. Aí aqueles que vão ser salvos, Renatinho, no céu vão receber uma coisa chamada galardão. Então você vai entrar no rol do julgamento, você vai passar diante de Jesus Cristo. A Bíblia fala que você, com as suas obras, vão estar nas suas mãos e você vai passar por um fogo. Eu não sei como é esse fogo na minha cabeça, é uma porta de fogo e eu passo com as minhas obras na minha mão e vejo o que sobra do outro lado. A Bíblia fala que pode ser obras de palha, obras de madeiras, pode ser obra de ferro, pode ser obra de ouro, pode ser obras de pedras preciosas. Porque se for ouro, pedras preciosas ou algum material mais duro, quando eu passar pelo fogo, ele vai estar lá. Se o que eu fiz foi de
de palha, de madeira, passando pelo fogo, do outro lado não vai ter nada, mas a Bíblia diz assim, mas esse indivíduo vai ser salvo. Porque a salvação está garantida, a salvação foi conquistada aqui. Na hora em que passar do outro lado, passar o povo lá, porque o julgamento diz a Bíblia que começa pela casa de Deus. Nunca vai começar pelo inimigo. A casa de Deus é que passa primeiro diante do trono branco. Então, quando passar lá os contrários ao Senhor Jesus, o que vai ser decidido lá não vai ter um negócio de fogo para se passar com obra, não vai ter nada disso. Vai se ver em qual lugar vai ser colocada a pessoa no lago que arde em fogo e enxofre. Diz a Bíblia, essa é a segunda morte. Deixa eu te fazer uma pergunta para você entender o que é segunda morte. Me segura um pouco que eu não terminei. Vai longe ainda. Você tem medo de morrer? Todo mundo, em dado momento da vida, pode até ter esse medo. Você imagina a paura da morte. Você imagina você de frente com a morte. A pessoa que for condenada vai passar por esse sofrimento 2 vezes. Para morrer aqui e depois a segunda morte, indo para o inferno. Ou pelo lago de fogo. Por que, pastor, tem que falar isso? Porque ninguém mais quer falar disso. Porque falar do inferno, falar do diabo, falar que as pessoas vão queimar no lago de fogo, isso afasta pessoas da igreja, não põe. Ei, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com Jesus e o que Ele quer que se fale. A porta para entrar no céu é estreita, não é larga. Você tem que aceitar as condições dele, não as suas. Jesus não aceita as suas condições. Você aceita as dele. Se quiser, é assim. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Fininha, vamos para a quarta parte. Essa parte aqui eu não sei em que hora que eu vou terminar. Efésios 4, 22, nós vamos voltar lá no velho homem, tá? Vamos entender um pouquinho mais os desejos da carne do homem e não os desejos do diabo. Deixa eu ver se todo mundo abriu. Efésios 4, versículo 22, vai lá. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Amém. Para um pouquinho, deixa eu só atentar você para uma coisa. Vou precisar dela. O apóstolo Paulo, penso eu que é o apóstolo Paulo que escreveu aqui, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja. Ele não está falando para a gente do mundo, ele está falando para uma igreja. A primeira, quer ver? Estou em Colossenses. As duas primeiras palavras do versículo 22. Pode falar para mim que você está sem microfone. Pode ir. Então, é a terceira palavra do versículo. Diz assim, quanto ao trato passado, vos... Para quem que ele está falando? Para a pessoa. É individual. Ele está chamando a pessoa a falar assim, quanto ao trato passado, você tem a responsabilidade agora. Eu não sei se consegui fazer entender. Deu para entender? É você. Deus vai transformar a sua carne, irmão? Não, é você. Deus vai fazer alguma coisa com a sua carne? Não, é você.
Então, se você não fizer alguma coisa com sua carne, ninguém vai fazer. Lê de novo para mim, filhinha. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quem é que tem que se despojar do velho homem? Eu, claro, eu peço ajuda a Deus. Falo, Senhor, o Senhor tem que me ajudar. Mas quem tem que fazer sou eu. Amém. Amém. Romanos 1. Ei, glória a Deus. Eu preciso que você leia isso. Quem lê isso aqui, não deixa passar, não. Tem ainda. Está tão geladinho, você vai tirar. Nesse momento, eu estou tendo que subjugar minha carne. Romanos 1. Calma que está terminando. Acho que mais uns 30 minutos eu termino. Mas aguenta aí que eu não estou brincando, não. Mais 30 minutos que eu preciso mesmo. E não vou passar para a folha de trás, que vai ficar sexta-feira que vem. Só essa folha aqui hoje. Obrigado. Agora eu já te perdoei. Aí. Tá boa demais, sabe? Romanos 1, versículo 24 até o 28, a André vai ler para nós, se ela souber ler rápido. Vai lá. 24. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Para um pouquinho. Deus os entregou? Deixa eu te chamar a atenção antes de ler os 4 versículos. Não insiste em ser carnal, não. Não insiste em ser carnal, não. Porque Deus vai entregar você às suas próprias paixões. Não insiste em ser carnal, não. Pode ler. 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, olha para você ver. Você vai até o 28. Você não chegou no 28. Mas olha só. Eles começaram a servir a criação em vez de servir o Criador. 2 coisas eu preciso te falar. Homem servindo homem. E homem servindo a si próprio. As corrupções do meu coração foi apagado. Meu coração que ardia em fogo pelo Senhor, agora ele não arde mais. Meu coração que desejava Jesus, agora eu troco por qualquer coisa. Eu troco por uma festinha, eu troco por uma baladinha, eu troco até por um descansinho, eu troco por qualquer coisa. Porque meu coração, ele apagou. Por que ele apagou? Ele apagou porque eu comecei a servir as corrupções da minha carne. Eu comecei a me inflamar com homens. Ei, aqui ele vai falar até sobre homossexualismo. Não é disso que nós vamos falar, mas nós vamos passar por isso. Mas eu quero que vocês foquem no desejo carnal da pessoa. Eu não quero que vocês foquem no problema em si. Na homossexualidade. Eu quero que vocês foquem na carnalidade. Por que a pessoa chegou lá? Chegou lá porque foi regida pela carne. Tem uma, não sei se é cantora, ex-cantora, agora virou homem. Né? Não vou ficar falando, porque senão, né, a gente pode... Ela passou um momento muito difícil na igreja. Ela e a mãe dela. Então ela abandonou a igreja. Virou um homem. Tirou seio. Acho que fez até operação de transformar.
Tudo. Esses dias eu me deparei com a tal da notícia. Essa pessoa casada com uma outra mulher foi batizada nas águas dentro de uma igreja que se diz evangélica. Jesus está comigo. Não. O que está acontecendo é que você só quer viver pela carne. Não quer viver pelo Espírito. Não pense que a igreja a qual foi batizada tem o Espírito de Deus, porque não tem. Porque são pastoreadas por 2 mulheres que são casadas. Sabe por que essas anomalias acontecem? Por causa da carne. Por causa da carne. Sabe por quê? Quando eu era da igreja, era custoso para mim ser da igreja, dá para entender? Porque eu tinha que subjugar a minha carne, a vontade da minha carne, eu tinha que escravizar ela. Então era muito difícil, eu não aguentei, porque eu queria viver pela carne, eu não queria viver pelo Espírito. Aí eu saí da igreja, mas e agora? Como é que eu vou me deparar com todo aquele medo que eu tinha deixado para trás? Como é que eu vou me deparar com todo aquele medo, aquela angústia que tinha ficado para trás? Ah, não, eu vou fazer uma religião para mim, eu vou fazer uma igreja para mim. Afinal de contas, tem que associar, tem muita gente que precisa disso. E eu faço uma igreja para mim em cima da carnalidade. É a mesma igreja que quer alimentar as pessoas com som, quer alimentar as pessoas com visão, quer alimentar as pessoas por um sonzinho que vem quase como um mantra dentro. Olha as músicas que são feitas hoje, se não é muito parecida com um mantra que fica lá, que é tudo para quê? Para a carne ficar satisfeita, mas quando volta, quer se matar, quer pôr cabo à vida. Pastores se matando, evangelistas se matando, pessoas que era para estar em altas posições no mundo espiritual, estão tirando a vida por causa do medo. Isso não tem outra explicação a não ser a carne. Eu te interrompi? Vai lá. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Ele fez o quê? Os abandonou. Você lembra que um dia eu falei aqui? Deus um dia pode te abandonar. As pessoas acham ruim quando a gente fala isso. Fala assim, pastor falar que Deus vai me abandonar. Deus não abandona aquele que está fiel a Ele, viu, irmão? Isso aí você pode confiar. Você pode confiar, você pode ser falho, mas enquanto você estiver buscando para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, Ele vai estar lá com você. Ele não vai arredar um pé, nada, vai te proteger até o último dia da sua vida. Mas se você começar a ser um homem carnal, ser uma mulher carnal, não conte que Deus vai por esse caminho com você. Ele não vai. Você pode repetir de novo esse versículo? 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Pode ir até o 28. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Isso só aconteceu por causa do quê? Por causa da carne. Por causa da carne. Isso aconteceu por causa da carne.
Aí se inflamou. A prostituição, ora, nos dias de Noé, a Bíblia fala, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Senhor Jesus. Como é que era na vida, a vida naquela época com Noé? Como é que era? As pessoas se prostituíam, as pessoas faziam o que bem entendia, as pessoas achavam que o caminho estava certo. Por isso que Salomão escreveu em Provérbios, a caminho que para o homem parece ser bom, final é morte. Ele escreveu por causa disso. Todo mundo achava que estava tudo bem. A única pessoa foi Noé e seus 3 filhos com suas esposas, que não sabia que aquilo não era de Deus. E por causa daquilo fizeram uma arca. Olha como é custoso fazer uma arca. Imagina você, sua esposa, 3 filhos, e a esposa dos seus 3 filhos trabalhando para fazer uma arca daquele tamanho. Você fica uma vida inteira. Porque a vida espiritual é essa mesmo, é uma vida inteira de luta. É todo dia. Está cansado? Quer que eu pare agora? Eu paro. Eu não ia parar mesmo que você falasse sim. Deu para entender? Por quê? Porque a carnalidade entrou na carnalidade. A carne não foi subjugada. A carne não foi presa. A carne não foi impedida de agir. E ela teve como seu auxiliar o diabo Lúcifer, aquele anjo de luz que agora virou o acusador de nossas vidas. É ele que auxilia. Ele vem lá e fala, não, você escolheu esse caminho, legal, vem aqui agora que eu vou te ajudar. Você leu 28. Então agora eu preciso ir para 1 Pedro 2, 11. Carnalidade pura. Primeira Pedro 2, versículo de número 11. 1 Pedro está no fim da Bíblia. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, 2:11, lê para nós, André, mas lê com voz forte. Aí, dá até para o Kaique ler. Fala, Kaique, pode ser bem forte, vai lá. Amados, peço-vos, como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhais de desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Combate contra? A alma. Então os desejos carnais faz o quê? Ele aplaca a alma, a forma de pensar, o raciocínio, a emoção. Ele está aplacando. Olha como ele fala. Pedro, olha, Pedro é maravilhoso. Irmão, eu sou fã do Pedro. Ele começa nos chamando não de cidadão desse mundo aqui, não. Fala que você é peregrino. Você não está aqui para fazer morada nesse mundo aqui, não, irmão. Você está aqui de passagem. Você é peregrino, irmão. As coisas desse mundo vai ficar tudo aqui. Lembra de Alexandre o Grande? Já falei várias vezes. Ele quis ser enterrado com os braços para fora. Porque ele falou assim, eu ganhei o mundo todinho, estou morrendo agora com uma doença incurável e não vou levar nada. Lembra aquele homem rico que falou para ele mesmo, disse assim, olha o deleite da carne, né? Eu tenho muito, para muitos anos, agora minha alma pode descansar. E Jesus disse assim, tolo, hoje mesmo pedirão a sua alma. O dia da morte daquele homem tinha chegado e ele não tinha preparado o lugar dele no céu. Porque viveu para a carnalidade, porque viveu para o deleite de si próprio. Lê para nós, de novo. 11.
Amados, peço-vos, como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Deus falou para mim dizer uma coisa, eu não ia falar, mas Deus falou para mim. Por que estrangeiro? Isso é agora, tá? Renatinho, você sabe falar alemão, filho? Não. Se eu pegar você aqui agora, pôr você no avião, fazer um cara deixar você no centro lá da Alemanha e largar você lá, o que você faz? Cara, só chorar, porque a verdade é assim, ó, eu não sei falar nada, não sei fazer nada, olho para um lado, olho para o outro, porque você não entende nada daquele lugar, você não entende nada da cultura daquele lugar, você não fala a língua daquele lugar, você não faz parte daquele lugar, é por isso que você só vai chorar quando for lá. Por isso que ele chama de estrangeiro. Eu sou estrangeiro, esse lugar aqui não serve nada para mim. Não sei falar igual eles falam, não sei agir como eles agem, não sei a cultura desse lugar. Eu não conheço esse lugar. Vamos para o término. Tiago 1. Tiago. Eu gosto de Tiago. Aleluia. Você viu que eu estou acelerando, né? Eu tinha um pastor que pregava 1h30, 2. Ainda que estou só um dia fazendo isso. Tiago 1, achou? Aleluia. Ó, eu vou pedir para se levantar mais um obreiro para ajudar a abrir Bíblia na semana que vem, tá? Porque só está o Adriano e o Renato aí. Você exigia. Tiago 1, versículo 13, 14 e 15. Vamos lá, Andréia. Em nome de Jesus. 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Quando vier uma tentação para cima de você, não ouse falar que foi Deus que enviou. Não ouse falar, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E se alguma coisa mal está tentando você, é o diabo, não é Deus. Então preste atenção quando você falar. Vai. 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. Por quê? Cada um é tentado por sua própria cobiça. Vai. Quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tem explicação melhor do que o apóstolo Tiago dando? Quando você for tentado, bloqueie esse negócio de uma vez. Bloqueie esse negócio. Não, mas Deus quer que eu... Deus não quer nada disso. Deus não fez você para prostituição. Deus não fez você para ira. Deus não fez você para peleja. Deus não fez você para carnalidade. Deus fez você com um único só objetivo: louvar e adorá-lo. Para Ele, tudo é feito por Ele e para Ele. Nada é feito. Deus não vai tentar você com essas coisas, não. Se isso está acontecendo é porque você está dando lugar. E deu lugar. A Bíblia fala que é suas próprias cobiças que dá lugar. É um desejo carnal, é um desejo incontrolável. E aí diz assim, versículo 15, olha, não, 14. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça,
quando essa atrai e a seduz. Eu vejo, eu gostei. Eu ouvi aquilo, eu gostei. Aí aquilo me seduziu, dá para entender que aquilo me seduz. 15, depois havendo esse desejo concebido, quer dizer, eu dei força para ele. Eu fui pela carnalidade mesmo, então concebi a força para o desejo que vinha da minha carne. Ó, concebido, dá luz ao pecado, agora já era, pecou. O problema é quando tem mais uma palavra depois do pecado. Se fosse só até aí, dava para passar. O problema é que a Bíblia diz assim: e sendo consumado, gera morte. Você entende, Adrianinho, porque tem muita gente dentro da igreja, mas está morto? Você entende porque tem muita gente falando para todos os lados que ama Jesus, e é de Jesus, e eu sou de Jesus, e Jesus para cá, Jesus para lá, mas está morto? Porque não quer refrear a carne, quer viver pelo consentimento da carne. Versículo 15 nós lemos. Versículo 16 assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Efésios 2, e nós terminamos nesse versículo. Aleluia. Efésios 2. Amém? Amém? Graças a Deus. Eu espero que Deus tenha falado fortemente ao coração de vocês. Eu me esforcei para dar o meu melhor. Eu sei que ficou muita coisa para trás para mim falar. Peço a você que você me perdoe. Espere em Deus que a gente tenha mais oportunidades de falar sobre isso. Com certeza sexta-feira, porque eu não passei para quinta, sexta e sétima parte dessa pregação. Eu não passei. Mas o que diz em Efésios 2, versículo de número 3, diz assim, André, deixa que eu leio. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O contexto do que está falando nesse capítulo aqui, Franzinha, não é esse que eu estou falando da obra da carne. O contexto é falando de salvação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, nós também éramos do mundo antigamente. Nós também éramos daquele lugar de trevas antigamente. Nós éramos assim, nós éramos filhos da ira. Aí se você pegar o versículo 4, diz assim, ó, Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou em Cristo e pela graça sois salvos. O contexto do que ele está falando é de salvação. Mas você percebeu a informação que ele deu? Percebeu a informação que ele deu? Vamos ler o 3 de novo, que essa é a informação. Entre eles,
todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que me garante que eu andando pela carne não vou ser filho da ira? O que me garante que mesmo eu tendo aceitado Jesus e sendo batizado, eu andando pelos desejos da minha carne, pelos desejos do meu pensamento, que não foi renovado o meu pensamento? O que me leva a crer que eu não vou ser feito filho da ira? Nada. Porque enquanto eu andar pelo desejo da carne, o apóstolo Paulo disse que o final não herda o reino dos céus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu demorei. Mas eu gostei. Eu gostei. Porque hoje eu deito a cabeça no travesseiro e durmo. Porque sei que a partir do momento que saio daqui para ir, agora é com você. Tem mais. A gente vai pegar na sexta-feira que vem, mas eu acredito que em menos de uma hora eu consiga terminar, a não ser que Deus fale alguma coisa a mais para mim. Tem? Depois dessa parte da carne, nós vamos entrar na parte dos pensamentos e emoções. Depois que nós entrarmos nessa parte dos pensamentos e emoções, o último vai ser o espírito. Mas o nosso espírito, eu acredito que o de todos vocês aqui está renovado. Deus fez você nascer de novo nas águas do batismo. E eu tenho certeza. Você foi batizado em nome de Jesus? Porque se for na Trindade não dá, né, irmão? Essa menina, sei lá como é que chama agora. Essa menina foi batizada na igreja. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está vendo? Olha como é que são as coisas. Em qualquer lugar se usa Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome, né? Então, vai de qualquer jeito, faz o que quiser. Agora, no nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, não. Amém. Feche os teus olhos, Senhor Deus, Pai Santo. Amado Senhor. Eu quero te agradecer, Pai. Louvar e engrandecer o teu nome, porque tu és Deus poderoso. Eu peço ao Senhor agora que o Senhor venha abençoar, Pai Santo, a casa, a família, o coração, Pai, de todos esses que estão aqui comigo, meu Deus, pela internet. Que vão, meu Deus, fazer com que suas vidas agora, Pai, se encaminhem diante do Senhor. Na maior verdade que nós aprendemos ultimamente, Pai, a força que a carne tem, Pai Santo, de nos tirar da presença do Senhor. A força que a carne tem, meu Deus, de nos tirar das coisas do Senhor, ó Pai. Meu Deus, como sempre eu te peço, me ajuda, Senhor, para que eu possa, meu Deus, subjugar a minha carne, mediante a palavra da justiça do Senhor. Que a minha carne seja subjugada pela tua palavra. Que meu pensamento seja renovado, para que eu possa, Pai, discernir o certo do errado e subjugar a minha carne a fazer o que é direito, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sua casa. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.